compartilhar, meus amados, de dois textos que estão no Novo Testamento. O primeiro é a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos 11, 12 e 13. E depois lá no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, o capítulo 1, dos versos 9 a 19. Eu sei que os irmãos trouxeram suas Bíblias, eu quero vê-las. Levantem-nas. Muito bem, mas hoje nós vamos utilizar a ajuda da mídia. Não desistam, tragam, porque vez por outra a gente divide aqui a leitura e, independente disso, é o testemunho, né, que os irmãos trazem, porque afinal somos o povo do livro e é bom que a gente continue ainda por isso. Não sei se a gente pode ser daqui a um tempo chamado do povo do celular, mas todo mundo usa celular, então não é o povo do celular. O povo do livro é um povo específico, né? É um povo que leva a Bíblia, que traz a Bíblia, e é tão bom, irmãos, ainda podemos fazer isso. Tito capítulo 2, de 11 a 13, pedimos aí então a ajuda da mídia para lermos juntos. Vamos ler? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora lá no livro do Apocalipse, no capítulo 1, vamos ler os versículos de 9 a 19, também da mesma forma. Vamos lá. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. E seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Que Deus abençoe, irmãos, a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Ó doce e bendita esperança, é o tema da nossa reflexão nesta oportunidade. Eu creio que ninguém aqui poderá me contestar quando eu digo que todos nós temos de ter esperança. Não é a primeira vez, não é, que eu abordo ou uso esse tipo de expressão. No mundo no qual nós vivemos, no caos social no qual estamos envolvidos, nós temos de ter esperança. Não é uma questão de ser pessimista. Eu não sou pessimista e tenho razões para não ser pessimista, porque eu procuro atender à orientação do apóstolo, que nos manda aguardar a bem-aventurança e feliz esperança, que será o dia feliz do aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Mas
Mas existe uma realidade ao meu redor que me faz enxergar que cada vez mais nós estamos cercados e sendo alcançados por crises e conflitos. São crises políticas, sociais e morais que os partidos jamais conseguirão resolver. Que por mais altos que sejam os nossos níveis educacionais que possamos alcançar, eles não irão resolver. Há conflitos e batalhas em vários lugares do mundo, situação que o aumento das armas e soldados não vão resolver. Há crises em nossos lares, em nossas famílias, há batalhas que estão sendo travadas dentro de nós, no dia a dia de cada um de nós, que a psicologia pode ajudar bastante, mas que não vai resolver de forma definitiva e total. O Dr. John Walvoord, teólogo batista, que foi chamado à presença do Senhor em 2022, autor de vários livros sobre profecias, num dele ele diz que o mundo está entrando em um tempo de dramática e desastrosas mudanças. Na verdade, elas estão sendo maiores e cada vez mais velozes, fugindo ao nosso controle, e toda essa confusão na qual estamos vivendo são evidências do pecado, do ministério do erro, que as Escrituras falam vão acontecer nos dias finais. Nós diríamos nos dias finais dos últimos dias. Porque, na verdade, os últimos dias começaram há cerca de 2000 anos, com a ascensão do Senhor Jesus Cristo, mas sem dúvida nós temos os dias finais desses últimos dias. Digo isso porque foi isso que Pedro disse no dia de Pentecostes. Hoje está acontecendo o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e isso foi falado há quase 2000 anos. Quando lemos o livro da Revelação, conhecido em nosso meio pelo seu nome grego, o Apocalipse, nós podemos perceber que existem nele narrações que evidentemente têm a ver com os nossos dias. Não. O Apocalipse não foi escrito apenas para ser um livro do futuro. Ao ser escrito, ele tinha tudo a ver com a realidade que acontecia à época quando foi escrito, ali por voltas do ano 96 e 97 da era cristã, mas sem dúvidas existem nele colocações que têm a ver claramente com os nossos dias e os dias que ainda estão para vir. Há nele para 2023 mensagens que nos ajudam a crer que nós não temos de temer, porque ele, Jesus, está à nossa frente todos os dias, como propõe o tema do nosso culto hoje. O apóstolo João foi quem recebeu as revelações que estão nesse livro, que narra coisas terríveis, é verdade, mas que também traz uma mensagem de esperança, de muita esperança, de uma doce esperança, porque ali está escrito: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Apocalipse 3:5. A nossa mensagem, a mensagem desta igreja e a mensagem da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos e em todos os lugares da terra é uma mensagem de boas novas, de boas notícias. No cerne, no coração, no âmago dessas boas notícias está o Senhor Jesus Cristo, e poder aguardar a bem-aventurança e feliz esperança que será o dia feliz do aparecimento dele. São boas notícias, muito boas notícias, notícias alvissareiras. E à luz disto, saber que no nosso dia a dia não temer, porque ele, Jesus, está à nossa frente, é boa demais, é uma notícia boa demais. Nele, em Jesus Cristo, se encontram as boas notícias, as melhores que se pode receber. A Bíblia diz que ele é Deus, Deus que se fez gente, que se fez um ser humano como eu e você. Sua paixão por nós pecadores, a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição são boas notícias, notícias maravilhosas para este mundo. Pena que há aqueles que não querem recebê-la e querem impedir
que os outros a recebam. Entre os dias 9 e 14 deste mês de março, nas vilas de Mukonde, Quirindera e Mabucu, na República Democrática do Congo, 72 cristãos foram assassinados de forma violenta por uma facção terrorista islâmica ligada ao Estado Islâmico, que considera blasfêmia ensinar que Jesus Cristo é Deus, que se fez gente, que é a única esperança de salvação para este mundo. Oremos para que Deus conforte os familiares e as igrejas dos que foram e têm sido mortos por causa do nome de Jesus Cristo. A média por dia é de 17 pessoas assassinadas por serem cristãs. Um pastor amigo me contou que teve o privilégio de participar de batismo de várias pessoas em um país do Oriente Médio, e que a pergunta que se faz a quem está sendo batizado, e ele foi um dos que teve o privilégio, sendo brasileiro, mas teve o privilégio de batizar um desse país, a pergunta que os pastores fazem é: você está disposto a morrer por Jesus? E a resposta dos batizandos é: estamos dispostos a morrer por Jesus. E eles sabem o quanto esta afirmação é extremamente possível para a vida deles. Nós pregamos a boa notícia de que há perdão para os nossos pecados. Há a boa notícia que podemos estar nas mãos de Deus, de sermos transformados em morada do Espírito Santo de Deus. Não importa quem fomos e nem quem nós estamos sendo agora, se nos colocarmos aos pés do Senhor Jesus, um futuro glorioso, perfeito, está reservado para nós. Mas sem dúvida não podemos deixar de falar que existem avisos sérios na Bíblia acerca da nossa história. Notícias ruins, é verdade, mas que precisam ser dadas. E várias delas nos foram deixadas pelas as mais antigas tradições, dizem ser João, o evangelista, o apóstolo. Naturalmente que João ficaria feliz se tivesse escrito tão somente sobre o passado. No Evangelho dito de João, o autor falou sobre Jesus. Ele escreveu sobre o contato das pessoas, deixando-nos perceber que Jesus era Deus, caminhando com as pessoas, conversando com elas, tocando nelas, deixando-se tocar. E sem dúvida isso enchia o João do Evangelho de emoção. Era maravilhoso lembrar os ensinos de Jesus, as suas viagens, quando ele estava no barco no lago de Genezaré, determinando que os ventos se aquietassem e que as águas se acalmassem. Sem dúvida eram maravilhosas as lembranças das curas que ele, Jesus, fizera dos demônios sendo repreendidos, da tristeza, verdade, por causa da crucificação, mas da alegria imensa por causa da ressurreição. Mas João não podia ficar só com as doces lembranças. Já bem idoso, ele ainda estava sofrendo por causa do nome desse Jesus Cristo. Há sérias tradições que nos falam que já haviam tentado matá-lo várias vezes, mas de certo modo o Senhor Jesus fazia acontecer o que disse a Pedro sobre ele: João, se eu quiser que ele viva, até que eu venha, ele viverá. João 21, 22. Ao dar a João as visões que estariam no livro do Apocalipse, Jesus permitiu João ver a sua segunda vinda. O apóstolo foi exilado na ilha grega de Pátimo, onde os romanos exploravam uma mina de sal, um trabalho árduo, difícil, penoso para um jovem e muito cruel para um ancião. Mas o que João escreveu é uma maneira de nos fazer entender, compreender a necessidade de anunciarmos as boas novas sem omitirmos as más. Mas se andarmos nas praias da ilha de Pátimos, se caminharmos agora, elas vão aprender, nós vamos aprender com elas que as más notícias acabam dando lugar às boas notícias, mas por outro lado elas não superam as boas notícias, porque essas boas notícias têm a ver com a esperança que temos de que haja o que houver, aconteça o que acontecer, a cada dia dessa história, nós caminhamos para perto, mais perto do novo céu e da nova terra.
É necessário perguntar, é importante querer saber o que significam as visões que João recebeu nas praias da ilha de Pátimo. É importante saber o que essas visões significavam para os cristãos daqueles dias, uma gente perseguida, humilhada, considerada como a escória da sociedade. E João podia pensar nos companheiros de apostolado e lembrar de Tiago Maior, que fora decapitado por ordem de Herodes, o Antipas. Pensar no seu amigo Pedro, já executado em Roma, crucificado. Recordar aquele fariseu zeloso e violento que se tornou no maior pregador da história, Paulo, mas que já havia sido a essa altura decapitado em Roma. Trazer à mente aquele coletor de impostos que se converteu e escreveu sobre Jesus, Mateus. Quem sabe lhe disseram que ele, Mateus, fora morto em Alexandria, executado por influência de judeus que residiam nessa cidade egípcia. Talvez pensasse ainda em Simão, o zelote, que se destacara pouco no ministério terreno de Jesus, mas era um apóstolo. Talvez ele tenha sabido que ele, Simão, o zelote, fora executado no que os romanos chamavam de Britânia, mais tarde Inglaterra. Com certeza não tinha como não se lembrar de Tomé, e é possível que ele tenha recebido notícias do grande missionário que o apóstolo da dúvida, na verdade, se tornou. Ninguém podia dizer a João o lugar certo do martírio de Tomé, pois até hoje uns falam que foi no sul da Índia, ou que ele foi assassinado assassinado por sacerdotes brahmanes, mas outros falam de que ele foi executado às margens do Mar Negro. João, talvez sim, talvez não, já sabia que àquela altura nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo estava ainda vivo. Todos haviam sido martirizados, e João sabia porque sentia que não era fácil ser um seguidor, uma seguidora de Cristo. E ele teve visões que lhe mostraram que jamais seria fácil ser um seguidor, uma seguidora de Jesus Cristo, mas que valia a pena seguir a Jesus. Que valia a pena, e vale pensar, como o apóstolo Paulo, que ele conheceu em Jerusalém, e que foi aquele que destacara a feliz esperança, a doce esperança do dia feliz que será o dia do aparecimento do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meu amado e amada irmã no Senhor Jesus Cristo, você que tem procurado ser um fiel seguidor, uma fiel seguidora de Jesus, você sabe que não tem sido fácil. Nunca foi, meu irmão e minha irmã, nunca será fácil. Cada cristão, cada cristã, em qualquer lugar deste planeta, seja qual for o país, se quiser seguir a Jesus Cristo, lealmente vai padecer problemas. A Bíblia diz que quanto mais quisermos ser fiéis ao Senhor, mais padeceremos perseguições. Aumentam as denúncias de vários líderes evangélicos alemães, britânicos e norte-americanos sobre a má vontade da imprensa e dos seus governos em várias partes dos seus países para com os cristãos evangélicos, ainda que esses países tenham sido no passado, estatisticamente falando, de maioria evangélica. Há cristãos que estão sendo multados, despedidos dos seus empregos nesses países, porque na hora do almoço, por exemplo, foram encontrados orando com colegas. Não podemos ter fanáticos em nossas empresas, é a explicação. Há prefeituras nesses países se recusando a dar licenças para reformas em templos evangélicos, e em alguns outros lugares dessas nações, os templos estão sendo confiscados em nome do urbanismo, com uma grande má vontade. Os líderes evangélicos percebem, não é, dessas autoridades. O Dr. Billy Graham, pastor batista, chamado de o pastor da América, considerado o pastor dos presidentes americanos, patrimônio de todos os evangélicos americanos, premiado com a medalha do Congresso americano, homenageado com uma rodovia interestadual que tem o seu nome, que teve a sua mão colocada na calçada da fama da América, chamado para o Senhor em 2018, disse pouco antes de morrer: é claro, meus irmãos e irmãs, que a intolerância da América para com os que querem levar Deus a sério é cada vez maior.
aumenta sistematicamente, vai aumentar mais a cada dia que se passar. E não se surpreendam com isto, porque já não está sendo nada fácil professar Jesus Cristo como Senhor em nosso país. É cada vez mais claro o desafio colocado diante de cada um de nós. Ou tomamos diariamente a nossa cruz, ou com medo de nos moldarmos aos padrões da sociedade, não aceitemos isso. E aí veremos o que vai acontecer. Senhores, nós estamos, como eu disse, falando dos Estados Unidos da América. Na Inglaterra, um famoso jornalista foi convidado para definir uma pessoa evangélica, e ela disse, para mim, o evangélico é aquele sujeito chato que gosta de criar passarinhos. Não é de admirar que João estivesse ansioso pela situação da igreja de Cristo em seus dias. Ele era um homem de Deus, mas era um ser humano, e a situação dos seus irmãos o preocupava muito. Os cristãos dos seus dias estavam sempre sendo confrontados pelos poderes religiosos e políticos, com as realidades econômicas e normas sociais, e as escolhas do dia a dia eram sempre difíceis. No livro do Apocalipse, esses confrontos lhe foram mostrados através de figuras de bestas e animais monstruosos, ora funcionando como agentes de Satanás em sua movimentação contra a igreja de Jesus, ora como o próprio Satanás, ora vencendo os santos de Deus a ponto de quase destruí-los completamente, mas ora sendo vencido por esses santos por causa de Jesus Cristo, o Cordeiro, que então lhes assegura a vitória final, a vitória definitiva. João viu o que viu, para avisar e confortar as 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, da qual foi um dos pastores, e a todos os cristãos. João viu o que viu para nos avisar e nos confortar a todos nós, que nos expomos a seguir Jesus Cristo, porque ele sabia que nós também estaríamos sendo confrontados por todos esses poderes. Sabe, nós sabemos que sobre nós, em vários países, estão caindo as tempestades das perseguições físicas, mas sabemos que em todos os países estão caindo sobre os servos de Deus as tempestades das tentações do materialismo, do hedonismo, do sexualismo desenfreado, da corrupção, dos falsos ensinos dentro das nossas igrejas, e elas estão fazendo um grande estrago. O que temos a fazer quando somos colocados diante dessas pressões, diante dessas tentações? Temos de nos decidir, sem dúvida. Ou vamos desejar e procurar seguir a vontade de Deus, mesmo que o custo disto seja humanamente falando alto, ou vamos ceder às pressões do mundo engendradas por Satanás. A Bíblia nos diz, ela nos fala em Romanos 12:2, não tomem a forma do mundo, não vivam como as pessoas deste mundo, mas transformem-se por meio de uma completa mudança na mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E de repente João ouviu nas suas visões uma voz que ele diz era como de uma trombeta, era uma voz que falava por trás dele. Foi assim que começaram a ser mostradas para João as visões que ele devia anotar. Apocalipse 1:10. Não sabemos realmente o que João quis dizer, porque ele fala que a voz parecia o som de uma trombeta, mas sabemos que foi uma abertura apoteótica que fez João ouvir. Escreve num livro o que você vai ver e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. E quando João virou-se para ver quem estava falando, ele viu 7 grandes lâmpadas, e no meio dessas lâmpadas a figura de um homem vestido até os pés, de uma veste comprida e com um cinto de ouro em volta do peito. Seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como brilho bronze depois de ser refinado numa fornalha, e a sua voz estrondava como estronda uma imensa queda d'água.
Quantos já tiveram o privilégio de ver as cataratas da Foz do Iguaçu sabem como elas estrondam, né? Quando as águas, na sua queda de água. Mas o texto ainda diz que esse personagem tinha o seu rosto brilhando como o sol do meio-dia. João então escreve que ele caiu desfalecido aos pés desse personagem maravilhoso. Ele não reconheceu que era Jesus, o seu mestre, que era aquele que um dia apareceu nas praias do mar da Galileia e o viu dentro do barco com os seus irmãos e lhe disse: vem e me segue. João não reconheceu aquele Jesus que num domingo apareceu no meio deles ressuscitado. E isto tudo foi para que ele, João, percebesse que não estava, na verdade, envolvido numa causa perdida. E aí ele vai descobrir, pela revelação que é feita, quem era aquela figura. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós não estamos envolvidos numa causa perdida. A nossa causa é vencedora, nós somos mais do que vencedores. Não importam as crueldades, não importam as perseguições, não importa o peso das pressões ou o tamanho das tentações. Esse João que apareceu a João, maravilhoso, majestoso, é o nosso Senhor Jesus que nos acompanha em nossa caminhada, que está sempre à frente de nós, todos os dias, e que nos enche de esperança. Da bem-aventurada, da feliz esperança, da doce esperança, que nos traz a certeza do dia feliz, que será o dia do aparecimento dele, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É verdade. O último livro da Bíblia fala de bestas, de figuras infernais, de pestes, de guerras, de pragas, de pranto, de clamor. Mas o último livro da Bíblia também é um livro de boas novas e de muito boas notícias. Por quê? Porque ele nos fala de uma paz final, de uma vitória final, do fim das lágrimas, do medo, do clamor, da dor e da morte. Ele nos fala de Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Senhor absoluto. E quando lemos o que João escreveu para nós sobre esse senhorio de Jesus, então aguardamos com alegria a manifestação do dia feliz, que será o dia do aparecimento desse nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E essa esperança que então nos dá alento para viver, para nos levantar nos dias atuais, nesse dia a dia da nossa vida. Talvez agora, exatamente nesse momento, alguém que esteja conosco nessa noite esteja enfrentando um problema particular. Talvez você esteja se sentindo à beira do desespero, mas nesse momento o Senhor Jesus Cristo crucificado por sua causa, por causa dos seus pecados, mas vivo, majestoso, daquela maneira como se apresentou a João, está dizendo ao seu coração: eu sou o Senhor, e quero ser o seu Senhor, e não há nada maior do que o meu poder, do que a minha autoridade. Você pode e deve confiar em mim. Venhamos a Jesus Cristo, irmãos, nesta noite e agora. Entreguemos aqueles que ainda não fizeram isso, a sua vida a Ele, arrependidas dos nossos erros. Não importam se esses erros são considerados grandes ou pequenos, porque todos eles, tanto os grandes quanto os pequenos, sem o perdão de Deus, por meio de Jesus Cristo, nos afastam de Deus, nos jogam na amargura, no desespero e no que é pior, na perdição agora e eterna. Venha Jesus, e em meio às lutas da vida haverá esperança, a bendita e doce esperança das suas promessas confirmadas na sua vida pelo Espírito Santo de Deus, que fará então morada em você. Mano e mana, em Jesus Cristo está difícil a vida, está complicada, desanima não. Nós não estamos sozinhos, Ele está conosco, sempre está. Jesus Cristo, minha e sua esperança, que nos socorre agora, fazendo em nós o que é melhor para fazer, ajudando-nos por meio do seu Santo Espírito
por meio da sua graça, para nos fazer aguardar a bem-aventurada, a feliz esperança, a doce esperança desse dia feliz que se aproxima e que será o dia do aparecimento do nosso grande Deus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A realidade que já interfere em nós nesta vida, por obra e graça de Deus, graça maravilhosa, sem par, imensurável, esta graça tem um nome: Jesus Cristo. Você já recebeu esta graça? Você já teve uma experiência pessoal com Jesus? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador. Você também sabe que pode esperar e considerar isso uma bendita esperança, a certeza de que Ele há de voltar. Não sabemos quando, mas não importa, nós vivemos à luz desta esperança. E se nós estivermos vivos, né, quando Ele voltar, provavelmente não vamos estar. Ainda existem coisas que precisam acontecer para que então venha o fim como está lá, mas isso não importa, irmãos, porque o encontro com Jesus não será necessariamente na sua vinda. O encontro com Jesus é sempre que nós deixamos esta vida. Ali já está o nosso encontro com o Senhor. É quando nós fechamos os olhos é que os anjos vêm nos receber, para nos levar para o paraíso, para o céu, para o seio de Abraão. Mas você tem certeza disso? Ninguém pode ter? Não pode ter. Jesus diz: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida, se você tem Jesus Cristo, se você já o recebeu no seu coração, se Ele é a razão da sua devoção, você pode dizer isso. Mesmo sendo um ser humano, sujeito aos altos e baixos da existência. Que Deus nos abençoe. Criemos as nossas cabeças, como crentes em Cristo, se somos, já tivemos com Ele essa experiência. Agradeçamos, irmãos, poder crer que essas coisas terão um fim, que um dia acontecerá o que está lá escrito no Apocalipse, não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, a morte vai morrer. Agradeça e olhando para dentro de você mesmo, cada um de nós deve fazer isso, colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor, para que as pessoas possam ver essa realidade esperançosa em nós. Mas se você ainda não teve esse encontro com Jesus, e que está aqui conosco nesta noite, ou está nos acompanhando pela internet, não volte para casa sem esse encontro. Não volte para casa sem Jesus. Não vale a pena. Se houver alguém aqui nesta noite querendo conhecer mais sobre isso, entender mais sobre isso, disposto, não é, a entregar sua vida a Jesus Cristo, onde quer que esteja, lá na galeria, à nossa direita, à esquerda, no anexo, levante uma de suas mãos, para que nós possamos orar por você. Se alguém na internet quer também saber sobre isso, use o chat da nossa igreja, coloque uma maneira de nós nos comunicarmos. Vou dar um tempo, para que cada um reflita, não vou dizer mais nada, e aguardar. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, não é o meu discurso, não são os hinos, tudo isso pode contribuir, mas esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o mundo do pecado, da justiça. É Ele que pode convencer você de que você precisa de Jesus. Só não se feche para Ele.
Passemos então ao final, a parte final do nosso culto.